Fala pessoal do primeiro ano, e aí, tudo bem com vocês? Então vamos lá, vamos fazer a primeira e segunda semana aqui do PET 6 e depois eu vou criar lá de novo no Google Sala de Aula para vocês mandarem para mim ou pelo WhatsApp mesmo. Então lá, primeira semana aqui, o eixo temático, mundo contemporâneo, república, modernidade, cidadania e democracia. Então a gente vai pegar desde 1930 até a ditadura militar e a contemporaneidade, né? No caso, os últimos presidentes agora. Tema 2 aqui seria o mundo processo de globalização. Então a gente vai ver esses conceitos de globalização, de neoliberalismo e tal, que eu vou explicar nas atividades. E as habilidades que vocês vão ter que desenvolver. Ó. Ler e escrever textos históricos, utilizando corretamente os conceitos da disciplina em estudo, nacional desenvolvimentismo e neoliberalismo. Essas palavras aqui depois eu vou falar um pouco para vocês do que significa. Analisar reportagens de periódicos nacionais, tanto especializados quanto grande circulação, relacionado ao conteúdo de produções historiográficas sobre o tema em estudo. Isso aqui, ó, analisar essas reportagens, são os textos que são propostos aí nos exercícios, tá? Então aqueles textos são algumas análises que a gente vai fazer juntos. Então, interdisciplinaridade, filosofia, geografia e sociologia, e os tópicos e conteúdos relacionados à abertura do mercado brasileiro para o capital estrangeiro, do nacional desenvolvimentismo às políticas neoliberais. Beleza? Então vamos lá. Aqui tem alguns conceitos, né? Que ele vai perguntar ali nas questões no caso. Aqui uma chargezinha, né? Um cara aqui cheio de cesta, comprando como se fosse no supermercado. Mais um dinheiro no bolso aqui. E o pessoal fazendo manifestação tentando puxar ele para baixo. Então isso aqui é um conceito de neoliberalismo, tá? Onde os empresários vão tomar conta dos meios de produção, então as empresas e tudo mais. E os governos vão dar suporte para isso, porque eles não vão intervir nessa parte. Eu vou explicar certinho para vocês aqui. Então aqui tem um textinho, tá falando sobre as repúblicas oligárquicas, né? Que é o começo ali dos presidentes pós-república do Brasil. Está falando também sobre o governo Vargas, de Juscelino Kubitschek, que foi responsável da Constituição de Brasília em 1960. E assim vai falando até que ó, a partir da década de 90, as privatizações e tal. Então isso aqui já começa o neoliberalismo no Brasil, beleza? Então vamos lá. Após a leitura do conceitos e do texto, conceitue o que é neoliberalismo. Bom, então vamos por partes aí. Vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que ver é que o neoliberalismo são duas palavras. O neo tem um significado de novo, certo? E o liberalismo, o que é liberalismo? O liberalismo você liberar, vem da palavra liberal, né? Liberal é quando você, no caso aqui da política e da economia, quando você não tem a intervenção do Estado na economia, certo? Então é uma política que você não tem intervenção no Estado. Então, qual que é um exemplo do neoliberalismo no Brasil? É a venda das empresas estatais. O que é uma empresa estatal? É uma empresa que é vinculada a quem? Ao governo, certo? Exemplo de empresas estatais do Brasil hoje. Algumas empresas a gente chama de capital misto. Misto é que é parte pública e parte privada, tá? Um exemplo de empresas somente públicas, Caixa Econômica Federal. Ela é só pública. Ela é só pública. Alguns exemplos de capital misto, que é parte do governo, parte da iniciativa privada. Banco do Brasil, a Petrobras, certo? Por exemplo, uma empresa estatal do estado de Minas Gerais, CEMIG. Outra empresa somente estatal também, Correios, certo? São alguns exemplos de empresas ou estatais ou de capital misto. No caso aqui, o Banco do Brasil, a Petrobras, são exemplos de capital misto, que é parte da iniciativa privada, parte são de empresários, a outra parte do governo. E a Caixa Econômica, CEMIG e os Correios são exemplos de empresas 100% estatais, que são geridas pelo governo. Então o liberalismo consiste no quê? No Estado não intervir, por exemplo, nessas empresas.
Vamos supor que ele venda todas as empresas aqui. Daí está sendo uma economia neoliberal. Por quê? Porque ela vai garantir a educação e a saúde como sendo uma coisa pública, e o restante vai ser os empresários que vão comandar, certo? Por exemplo, se eu fosse uma pessoa muito rica, compraria, por exemplo, os Correios, daí os Correios seria meu, entendeu? Daí eu poderia cobrar, por exemplo, aumentar a taxa de envio no Correio, eu poderia pegar, por exemplo, pagar menos os meus funcionários. Então, o risco que a gente corre é que essas pessoas que trabalham nesses órgãos aqui, nessas empresas, elas recebam menos, elas tenham menos direitos, entendeu? Porque como está na mão do empresário, ele quer o lucro. Então, quanto menos você pagar o funcionário, melhor para ele. Defino o que é globalização. Bom, globalização é um termo que já é, como diz, já é um termo já mais antigo, né? E a globalização nada mais é o que? É unificar todas as regiões do mundo. Como que você unifica? Como que você junta todas as regiões do mundo? Através do quê? Tecnologia. Principalmente através da tecnologia hoje. Por exemplo, no tempo das navegações já existia globalização. Então o que acontece? Era muito embasada no transporte. Então os navios faziam esse intermédio. Então você conseguia se comunicar pela Europa, na América do Norte, na Ásia, os navios iam transportando as mensagens e tudo mais. Hoje em dia, com a era tecnológica, a gente consegue mandar uma mensagem, por exemplo, para um amigo que está lá no exterior, instantaneamente. A gente pode ligar para ele. Então a gente depende muito do quê? Dos satélites, dos cabos que estão sobre o mar que carregam os dados de internet e tudo mais. Então globalização é o que? A unificação tanto política quanto cultural e, por último, econômica, certo? Então você unificar tudo isso. Então, por exemplo, mas o que tem de cultural? A música, o modo de se vestir, o que você come. Então isso muitas vezes vem aqui o que a gente é mais afetado dos Estados Unidos. Então essas redes de fast food, McDonald's, Bob's e outras redes assim de fast food são matrizes, são formuladas nos Estados Unidos. Por exemplo, o consumo de refrigerante, essas coisas assim alimentícias, né, vêm lá dos Estados Unidos. Agora, se você for pensar no modo de se vestir, calça jeans, as camisas que a gente usa, exemplo, sei lá, dos equipamentos esportivos, tudo mais, normalmente eles são desenvolvidos pelos americanos, né? Grande parte, pelo menos, são desenvolvidos lá. Então acaba que eles afetam o estilo de vida nosso aqui. Que se entende por nacional desenvolvimentismo. Bom, aqui no texto acima aqui, ó, que vocês têm que ler, obviamente, pra vocês entenderem até melhor, porque aqui eu só estou comentando as questões. O que é nacional? Nacional, obviamente, vem do Brasil, certo? O que é desenvolvimento? Desenvolvimento é você conseguir desenvolver o seu país, principalmente nas indústrias que a gente chama de indústrias de base. O que são essas indústrias de base? São aquelas que você necessita para que outras indústrias surjam. Vou dar um exemplo para vocês aqui. A CSN, que foi criada ali no governo Getúlio Vargas, que é a Companhia Siderúrgica Nacional. O que ela faz? Ela faz o aço. Então, através do aço, você consegue fazer o quê? Consegue fazer automóveis, motores, você consegue fazer, por exemplo, a parte estrutural das casas, né, que usa o aço. Então, se você produzir isso aqui, vai gerar emprego aqui e vai desenvolver o país, porque daí você consegue produzir as coisas aqui e, obviamente, também exportar para outros países. Outra coisa que foi criada também no governo do Getúlio Vargas, Petrobras. Petrobras foi uma campanha que na época chamava o petróleo é nosso. Então foram descobertos alguns postos de petróleo na região lá da Bahia, e esse petróleo fomentou o que? O desenvolvimento de tecnologias para realizar a produção de combustíveis. Então óleo diesel, gasolina, o setor plástico também, o setor asfáltico, né? Que
que é derivado do petróleo. Então isso também é a base. Outra coisa também, eletricidade. Isso aqui é muito importante, porque as usinas hidrelétricas, a maior parte foram construídas nesse período do Brasil. Então se você não tiver energia, como que você vai ter indústria? Se você não tiver energia, como que as cidades vão se desenvolver? Então, o que é o nacional desenvolvimentismo? Primeiro você focar o investimento nessas indústrias, que a gente chama de indústrias de base, para que outras indústrias viessem para o Brasil. Daí, posteriormente, as montadoras, por exemplo, a GM, que é a Chevrolet, a Volkswagen, bem posteriormente a Toyota, essas outras indústrias vieram para o Brasil para produzir carro, porque daí já tinham onde pegar o aço, já tinha produção de combustível e tudo mais, certo? Então, nacional desenvolvimentismo é quando você foca no Brasil, no nacional. Aqui tem uma questãozinha aqui fechada, né? Tá falando aqui. Uma das palavras mais utilizadas por Collor desde a campanha eleitoral da era moderna prometia modernizar o Brasil. A sua própria figura jovem, bem como a de alguns de seus ministros, forneciam um suporte e esse tipo de discurso. Por modernização, Collor entendia a diminuição do papel do Estado e que incluía a defesa do livre mercado, a abertura para as importações e o fim dos subsídios e das privatizações. Então, ele estava querendo fazer o quê? Ele estava querendo por fim aos subsídios e às privatizações. Subsídios é você pegar alguma empresa de fora e dar o terreno para ela, dar algum dinheiro para ela começar a produzir aqui, certo? Então ele queria o quê? Ele queria modernizar o Brasil, só que ele queria diminuir o papel do Estado, certo? Collor entendia a diminuição do papel do Estado, que incluía a defesa do livre mercado. Então ele era um presidente neoliberalista, certo? Então aqui, ó. Para o presidente que o texto se refere, modernizar o Brasil significa nacionalizar os setores econômicos mais importantes do país. Então aqui, ó, Collor entendia a diminuição do papel do Estado, que incluía a defesa do livre mercado, a abertura para as importações, o fim dos subsídios e as privatizações. Então ele não queria privatizar, certo? Então isso aqui está de parte correta. Proteger a economia do país por meio de protecionismo estatal. Bom, ele não estava falando isso, ele está falando que entendia a diminuição do papel só incluía a defesa e o livre mercado. Então ele não queria proteger. Adequar o país à nova realidade do neoliberalismo mundial. Essa aqui tá até falando aquilo que a gente está estudando. Implantar um modelo econômico intervencionista no país. Ele não queria intervenção, certo? Ele não queria que o Estado, por exemplo, estatizasse as empresas, voltasse elas para o governo. Por exemplo, vamos supor que pega um banco privado, o Itaú. Ele vai lá e fala assim, agora no Brasil só vai ter banco estatal, só banco do governo. Daí todos virariam uma espécie de caixa econômica. Então ele não queria isso para o Brasil. Reduzir a pobreza do país por meio de uma abertura econômica. Pode ser também, mas só que ele não queria abrir a economia dessa forma, né? Porque ele queria o fim dos subsídios e as privatizações. Então o que a gente pode entender aqui dessa questão? A questão que mais assim parece correta pode ser essa aqui, ó, adequar o país à nova realidade do neoliberalismo mundial, certo? Porque o mundo todo já estava fazendo essa parte, né, de tirar do Estado aquelas empresas que não são essenciais. Então, por exemplo, banco é essencial porque você vai dar crédito para as pessoas mais pobres. Por exemplo, os recursos mesmo que estão sendo agora distribuídos para a população no momento da pandemia, normalmente eles têm vínculo ao banco público, que é a Caixa Econômica. Por isso que é a Caixa Econômica que as pessoas vão lá sacar o dinheiro, que é um banco do governo, certo? E outra coisa, o Estado, no neoliberalismo, ele tem que se ater aos bancos, né, que no caso é a Caixa Econômica, a educação e a saúde. São essas três principais fontes, assim, que as pessoas pobres têm acesso, né? Então a resposta é C. Semana 2 aqui, vamos lá, vamos direto para as questões. Aqui tem movimentos trabalhadores aqui, né? Os partidos políticos sindicais do Brasil, vamos direto para as questões.
Quais as principais mudanças observadas dos partidos políticos e grupos sindicais do Brasil em 30 e 34? Bom, o que acontece é o seguinte. Nesse período a gente dividia os partidos políticos em dois grupos, né? Os partidos políticos que eram ligados ao socialismo, certo? Socialismo. E os partidos políticos que eram ligados à questão conservadora, né, que a gente chama. Conservadora, certo? Existiam outros partidos que tinham outras ideologias? Existiam. Só que normalmente caminhava por esses dois. E qual que era a mudança, por exemplo, sindical? O Getúlio Vargas, ele colocou em sanção o Código de Lei Trabalhista, CLT. Então isso deu o que para os trabalhadores? Salário mínimo, férias remuneradas, licença maternidade. Nesse período também, em 1932, as mulheres poderiam votar. O voto era secreto, então você não precisaria falar quem que você estava votando e tudo mais. Isso fez com que o governo de Getúlio Vargas se tornasse um governo populista. Tanto é que várias pessoas falam que o Lula também tinha um governo populista, porque ele fez várias medidas que reduziam a pobreza, incentivavam as pessoas mais pobres a estudar mais e tudo mais. Então, alguns programas como Bolsa Família têm esse viés populista, né? Por quê? Porque daí você vai receber uma renda, mas em contrapartida você tem que colocar seu filho na escola. Você vai ter que comprovar que ele tem assiduidade nas aulas, que está tudo certinho e tal. Isso é muito bom, por quê? Porque as pessoas mais pobres normalmente colocam os filhos para trabalhar com elas. Daí esses filhos acabam saindo da escola. Isso faz com que esse filho não tenha tanta perspectiva no futuro. Porque quanto menor a formação sua, isso daí já é um consenso econômico, né, de pesquisa e tudo mais, quanto menor sua escolarização, menor vai ser seu salário. Então, quanto mais você estudar, mais você se qualificar, não precisa ser numa faculdade, mas um curso técnico, você ser especialista em uma área e tal, maior vai ser o seu salário e melhor a condição da sua família, entendeu? Então, quais são as mudanças? A mudança foi o seguinte, que os partidos eram divididos nesses dois blocos, basicamente, que é o bloco socialista e o bloco conservador, e o movimento sindical apoiava Getúlio Vargas. O movimento sindical apoiava o Getúlio e era comandado por ele. Então, os movimentos sindicais, os sindicatos dos trabalhadores, são... O que é um sindicato? Sindicato é quando você reúne trabalhadores numa determinada área, por exemplo, os professores. E caso o governo, por exemplo, atrase salário ou tire algum benefício, alguma coisa, o sindicato vai se organizar e vai propor algumas reformas. Caso o governo não queira fazer essas reformas, normalmente o sindicato entra em greve. Então vocês já estão mais que calejados e mais que sabidos disso, de que quando os professores não são bem remunerados, não acontece alguma coisa assim que afeta a classe nossa, a gente entra em greve. Que é o único meio que a gente tem de se proteger, né? Que foi pelenguismo. Bom, pelenguismo, eu vou até abrir aqui, ó. Olha lá, pelenguismo. Pelenguismo nasceu no Brasil durante o Estado Novo, como parte da política nacionalista de Getúlio Vargas. O termo deriva de polega, o líder sindical que mediava entre os interesses do Estado e as reivindicações do operário. Então, o que é o polenguismo? O pelenguismo. O pelenguismo era o quê? Eram os sindicatos que faziam alianças com o governo para intermediar, como que eu posso falar isso? Acordos com os empresários. Empresários aqui são os donos das empresas. Então, o que é o pelenguismo? Pelenguismo é quando o governo se une aos sindicatos para que eles, por exemplo, não entrem em greve. Vou dar um exemplo assim, atrasou o salário, daí
Daí o sindicato vai lá, quer entrar em greve. Daí o governo faz aquele intermédio ali para eles não entrarem em greve, porque isso vai atrapalhar a economia do país. Porque eles vão deixar de produzir e tudo mais. Então, Peleguias foi isso. Foi essa aliança que os sindicatos fizeram, né? Esse melhor controle que o governo tinha sobre os sindicatos para eles não entrarem em greve, trabalharem certinho e tudo mais. Quais as características de um novo sindicalismo? Bom, hoje em dia, o que acontece? Hoje em dia, os sindicatos são por categorias e são autônomos. Autônomos. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que cada sindicato ele defende os interesses de cada classe. Então, por exemplo, você tem o sindicato dos professores, como eu tinha falado, você tem o sindicato, por exemplo, dos trabalhadores da Vale, o sindicato dos garçons, por exemplo, garçons. E assim vai, tem sindicato de todas as classes, por exemplo, de empregada doméstica, de todos os setores. Então o novo sindicalismo ele não tem aliança com o governo, ele é autônomo, certo? Então as pessoas defendem os interesses de acordo com o passar do tempo. E a última pergunta aqui, ó, no caso eu não vou ler todos para não ficar muito longo o vídeo. O governo Vargas tornou-se sinônimo de intervenção estatal. Então o que acontece? Ele pegava algumas empresas e tornavam elas do governo. Embora essa política intervencionista tenha adquirido força no Estado Novo, pode ser percebido durante a chamada Era Vargas. Sobre a Era Vargas é correto afirmar. Aqui é que está certo esse aqui, ó. O movimento sindical passou a ser tutelado já no início do primeiro governo Vargas, com a lei de sindicalização. Em decorrência, o sindicato tornou-se colaborador do Estado, com o objetivo da intermediação e atenuação dos conflitos entre o capital e o trabalho. Então é isso que eu falei aqui, ó. Aqui e aqui, certo? Então a resposta certa é essa aqui, ó. Beleza? Bom, espero que vocês tenham entendido aí mais ou menos, né? Que é bem rápido o vídeo, para não ficar muito longo. E qualquer dúvida aí, eu tô no WhatsApp. Beleza? Então, até a próxima aí, galera.